tirar minha cara feia daí, não sei por que coloca essa cara feia aí. Bem, gente, o assunto da aula de hoje é este aí, ó. Nós vamos utilizar nesta aula e nas seguintes, provavelmente, até o final desse primeiro ano, um simulador que a gente acha bastante didático e muito adequado às características de uma aula prática virtual de circuitos elétricos. Vocês vão ver que ele atende os objetivos muito bem, apesar de que laboratório é laboratório, né, gente? A aula presencial no laboratório ela é insubstituível. O simulador é apenas um paliativo, e esse é um bom paliativo. Na semana passada, a gente estava, até semana passada, né, desde o início, estávamos usando o PowerPoint e estaremos também usando o PowerPoint sempre que for necessário. Eu não consegui fechar a última apresentação, porque eu parei para a gente mostrar aquele multímetro analógico que o professor Francisco está desenvolvendo. E eu fiquei de continuar hoje. Eu resolvi fazer o seguinte: o foco da aula de hoje é o uso do multímetro, e vamos fazê-lo. Havendo tempo, no final da aula, a gente termina aquela apresentação. E não havendo tempo, a gente deixa para outra oportunidade, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, o objetivo da aula, né? Nós vamos dividir esse uso do multímetro em medidas de tensão, que vai ser feito hoje. Na semana seguinte, vai ser medidas de resistência. E na outra, posterior, nós estaremos medindo corrente. Com isso, a gente dá uma visão geral do uso do multímetro. E vamos usar o multímetro digital. Né? Durante as aulas, nós vamos usar o digital, porque esse simulador não tem o analógico, mas porque não há necessidade de a gente ficar utilizando nessas aulas, o multímetro analógico, porque é apenas mais um recurso, né? E o multímetro digital é mais fácil para nós e ele é bastante mais usado do que o analógico. Então, vamos lá, vamos começar medindo tensão elétrica, e antes disso, eu vou perguntar o seguinte: o que é tensão elétrica? O que vocês já sabem sobre essa grandeza que a gente chama de tensão elétrica? Alguém pode me ajudar respondendo? Eu não ouvi a resposta de ninguém, eu acho que eu estou com um problema de ouvido aqui hoje. Vou perguntar a alguém, Alan Gabriel. Na sua opinião, Alan, se você tiver microfone, se você for responder no chat, eu peço a Luciana para acompanhar para mim, que eu não estou acessando o chat aqui para não sair do meu foco. Então, Alan, o que é para você tensão elétrica? Posso responder no lugar dele? Pode, por favor. Ele está meio tímido, né? A diferença de potencial entre dois pontos. Isso. Tensão elétrica basicamente é isso, né? E o que significa para você o termo voltagem? Você já ouviu bem esse termo, não já? Está em dúvida? É o seguinte, eu fiz essa... O volt seria a unidade que mede a tensão, não? Tá. O termo voltagem é muito usado para designar a mesma coisa de tensão. Muita gente fala que aquela fonte tem uma tensão de tantos volts, porque a unidade de tensão elétrica é volts. Vocês já devem ter visto na teoria. Já devem, não.
viram lá na teoria, né? E então, a unidade é volts, então aquela fonte de tensão tem ou apresenta uma tensão de tantos volts. Outras pessoas costumam dizer que aquela fonte apresenta uma voltagem de 10 volts. Eu estou colocando isso aqui antes, gente, porque o termo voltagem, na maioria das vezes, por nós, professores de eletrônica, e o pessoal que mexe muito com eletrônica, é um termo meio esdrúxulo, não é recomendado. Então, quando vocês forem nomear ou designar fonte de tensão, chame a fonte de tensão de fonte de tensão, e não de voltagem, ou fonte de voltagem, porque é esdrúxulo. Mesmo porque é um termo que está mais ligado à unidade, tá certo? E não indica muito o que aquilo está nos fornecendo, o que aquele aparelho, aquele dispositivo está nos fornecendo. Ele está nos fornecendo a tensão. Então, quando você fala tensão, o termo tensão, né, ele é assim, muito indicativo do que está acontecendo ali. Pensa bem, você disse que tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Veja bem, se há uma diferença de potencial entre dois pontos, está significando que existe ali uma tensão, quer dizer, o termo tensão, quer dizer, algo ali está tendendo, está tenso para fazer. O quê? Fazer com que não haja diferença de potencial. Porque a natureza, ela tende sempre ao equilíbrio. Isto é, se há uma diferença, se tem um lugar que está com um potencial diferente do outro, vai sempre haver uma tensão ou uma tendência de fazer com que os dois tenham o mesmo potencial, porque a natureza é assim, a natureza tende sempre ao caminho do meio ou ao equilíbrio. Então, quando você tem uma fonte de tensão, você vai imaginar o seguinte: tem um polo que tem algo ali diferente do outro polo. Que diferença que é? Um polo tem mais elétrons livres do que o outro. Aqueles elétrons livres a mais que está ali naquele polo, daquela fonte de tensão, saíram de átomos que ficaram com potencial positivo. Então, a tensão natural, objetivo ou a tendência natural, é que os elétrons que saíram e tornaram o polo, ou se aglomeraram num polo, que ficou por isso negativo, a tendência é ele sair e ir para o seu local natural e neutralizar tudo. Então, quando você tem uma fonte de tensão e permite, isto é, promove um caminho para que esses elétrons em excesso num lado vão para o outro que está em falta, isso vai acontecer. Isso é um circuito elétrico. Então, quando você promove uma ligação ou interação, um caminho do polo, de um polo para o outro, vai haver corrente elétrica. Por quê? Porque existe uma tensão ali tendendo ao equilíbrio. Então, a tensão é, digamos assim, aquela força que vai produzir a corrente elétrica, entendeu? Que vai fazer com que haja um fluxo de elétrons indo para o polo, que está faltando elétrons. E o termo voltagem não especifica nada disso, ele é frio, entendeu? Então, use sempre a palavra tensão. É recomendado. Tá legal? Era só para eu falei isso aqui para a gente introduzir no assunto, né? Nos esquentarmos para o que nós vamos mostrar hoje. Na aula passada, lembram? Eu disse para vocês virem com esse texto aqui, ó, que está lá no Moodle. Vocês podiam imprimi-lo ou usar qualquer recurso, de forma que vão estar com ele, eu espero, né, que estejam com ele em mão, com esse texto em mão. Nós vamos preencher junto esse texto aqui, simulando algumas coisinhas lá. Então, vocês vão preencher, nós vamos fazer passo a passo, vamos preencher junto, passo a passo, tá certo? Essas tabelinhas que tem aqui, eu fazendo o que está sendo sugerido, solicitado, e ao final, após a aula, obviamente, vocês vão preencher esse questionário aqui, vão responder essas perguntas aqui, tá certo? Isso aí é individual, tá? Não me perguntem como, não. Vocês aqui vão
tirar as conclusões pessoais e colocar aí, da maneira que vocês entenderam. Tá? O que vocês acharem que deve ser colocado, vocês vão colocar. Vocês vão praticar aí a elaboração de micro-relatórios, tá certo? De uma aula prática. E a maneira que vocês vão se comunicar comigo é uma maneira específica de cada um de vocês. Então, eu quero ver como vocês estão nessa comunicação, como vocês estão nas conclusões e como ficou o regimento do que nós vamos passar para vocês hoje aí. Tá correto? Então, vamos lá. Vou abrir de novo aqui o simulador e vamos à primeira coluna da tabela aí. Deixa eu só me situar aqui para a gente ficar mais tranquilo. Bem, lá na tabelinha, está pedindo o seguinte, o primeiro item lá, usando algumas fontes de tensão, foram efetuadas as medidas utilizando o multímetro digital nas diversas escalas. Então, atrás desse bloco aqui, ó, dessa caixa aqui, que a gente chama de caixa preta, que é o nome genérico, apesar dela não ser preta, né, tem uma fonte de tensão. Eu liguei o multímetro digital nela, cara. As pontas estão lá. Aqui está o símbolo da fonte de tensão, e nós vamos utilizar esse medidor aqui para medir a tensão dela. E observe que ela tem várias escalas, ó. São as escalas que eu coloquei na tabelinha aí. Então, nós vamos medir a tensão em todas elas e vocês vão anotar o valor de cada de cada medida ou medição. O objetivo de fazer isso é que vocês possam criticar para vocês mesmos o resultado que vai mostrar de uma mesma coisa vista em escalas diferentes e díspares, porque nós vamos usar escalas compreendidas de 200 milivolts a 600 milivolts. É uma faixa extremamente ampla para medir um valor de tensão, que pode ser muito alto ou muito baixo. Entendeu? Aí as leituras serão apresentadas de formas assim, que são ou não adequadas. Tá certo? Aí a crítica é de vocês, eu ajudo vocês em alguns pontos. Então, vamos lá. A fonte de tensão pelo símbolo ali, que eu mostrei ali, é uma fonte de tensão contínua. Se fosse alternada, teria uma bolinha com uma senoide dentro. Sendo uma fonte de tensão contínua, eu vou colocar o cursor do lado esquerdo. Se fosse alternada, eu colocaria do lado direito. Porque, veja bem, esse símbolo aqui do multímetro é símbolo de tensão contínua. E esse símbolo aqui, ó, é símbolo de tensão alternada. Correto? Observe que, antes de começar, o ponteiro a cápsula seletora, a seleção dela, né, está sempre no off, desligado. Eu vou pôr para simular, já coloquei, e vou ajustar o multímetro para a escala maior, sempre da escala maior para a escala menor. Tá? Então, o primeiro valor que vocês vão anotar é esse aí, está enxergando bem? 001 volt, certo? Por que volt? Porque está na escala de tensão. Então, na primeira linha da tabela, onde está escrito 600, vocês vão colocar esse valor aí. O tipo da fonte, depois eu mostro para vocês, quando eu tirar o que está tampando ela lá. Primeiro, vamos fazer as leituras. Agora, eu vou passar para a segunda linha, isto é, para a segunda escala. Deu 0,1,5 volt. Veja bem, eu estou medindo uma tensão que eu já estou com a ideia que é de 1,5 volts, né? E isso está sendo indicado na escala de 200 volts. Observe que na escala de 20, cara, o valor já ficou mais, digamos assim, adequado. Tá? Em vez de ser 1,5, está marcando 1,50. Aí você vai perguntar, por que a diferença? Por que ele é mais adequado? Bem, ele é mais adequado porque a resolução dele está no terceiro algarismo aí, ó. Então, se a tensão, por exemplo, essa tensão que está sendo medida é 1,50, mas imagina que ela fosse 1,49. Ou se tivesse um valor diferente de zero no terceiro dígito aí, na casa centesimal. Se fosse 1,49 ou 1,51, tá certo? Essa escala aqui, ó, não indicaria. Por quê? Porque ela arredondaria o último dígito.
Já essa aqui, que também arredondaria o último dígito, né? Mas ele estaria arredondado para um valor aqui, entendeu? Por exemplo, poderia ser 1,51. Então, ela é mais adequada. Agora, veja essa terceira, essa próxima escala aqui, ó. Olha o que, é que ela está indicando, 1.500, e está escrito aqui, ó, 2. Quer dizer, é a escala de 2 volts que é o referencial, mas ela indica o valor com 4 dígitos. Então, ela está indicando que você pode medir até 2, mas o valor que ela mostra no display é em milivolt. Portanto, o que ela está mostrando para vocês é 1.500 milivolts. Você já deve ter deduzido que ela é mais adequada ainda que a anterior. Por quê? Porque eu tenho mais algarismos, né? O número tem mais detalhes, vamos dizer assim, a medição tem mais resolução. Volta aquele exemplo, suponha que a medida seja da fonte lá, o valor real dela, o valor que ela está fornecendo, seja 1.510 milivolts. Por exemplo, isso ficaria indicado aqui. Imagina se fosse 1.498 milivolts, também estaria indicado. E nas escalas anteriores não estaria, não teria como fazer isso. Então, a escala mais adequada é a que se aproxima mais do valor medido, considerando que ela é acima do valor, porque você não pode sobrecarregar a escala. A próxima escala é de 200 milivolts. Se eu utilizá-la, já que eu sei que o valor é 1.500 milivolts e o máximo é 200 milivolts, ela vai sobrecarregá-la. Ficou marcando esse tracinho aí. Esse tracinho não é um 1, não. Esse tracinho está dizendo que houve sobrecarga. Quer dizer, a escala está sendo sobrecarregada. Vocês anotem aí, ó. Sobrecarga. Precisa pôr o tracinho. Se quiser, pode pôr o tracinho. Mas o termo aí é sobrecarga. Tá? Não vai danificar o instrumento, porque o time digital não sobrecarrega quando você coloca uma escala, utiliza uma escala acima, aliás, desculpa, abaixo, né? O valor está acima do valor da escala. Né? Ele vai danificar se você aplicar tensões acima dos limites que ele suportaria, né, dentro do seu circuito interno que é indicado no manual, entendeu? Se fosse um multímetro analógico, a situação seria diferente. Por quê? Porque quando o multímetro analógico não tem tensão nenhuma aplicada, quando eu liguei zero nele, o ponteiro está no limite esquerdo, que é o ponto zero dele. Qualquer tensão que eu ligo com polaridade correta, o ponteiro se desloca no sentido horário, até o valor da medição. Mas se eu inverter, né, o ponteiro vai se deslocar no sentido contrário e vai entortar. Ou, se eu fizer o deslocamento ser no sentido normal, que é o horário, e aplicar um nível de tensão muito grande, o ponteiro também vai tender a ultrapassar o limite do lado direito. E vai entortar também. E provavelmente vai queimar o instrumento. Por quê? Porque o instrumento ele não tem capacidade de suportar excessos como o digital tem. Então, se eu ligar uma tensão no multímetro analógico ou fizer circular uma corrente acima do limite, ele vai queimar, provavelmente. Se for muito acima. Se não for tanto acima, pode até não queimar, mas vai estar operando de forma inadequada. Tá certo? Para complementar o que a gente está mostrando aqui agora, da fonte 1, eu vou tirar o que está... Você já deve ter deduzido, né? Se eu tirar isso aqui, o que vai aparecer aqui atrás, gente? Você já deve ter deduzido, né? Aqui é uma pilha. Aí, ó. O que a gente fez até agora é medir a tensão dessa pilha aí. A identificação que vocês vão anotar é uma pilha que a gente chama de AAA, é pilha de miniatura, né? Não é a menor que tem, não. É uma pilha, digamos, média.
Então, é uma pilha, o valor nominal é 1,5 volt, o que está escrito aí na tabelinha, valor nominal, é o valor que está escrito nela. E a designação ou identificação dela, ou descrição, né, é pilha AAA. Alguma pergunta? Beleza? Então, passo o seguinte, vamos para a segunda fonte. Nós vamos fazer isso com 5 fontes, antes de fazer outras partes que estão lá no roteiro. Bem, então eu estou com essa outra fonte aqui e vou fazer a mesmíssima coisa. Nós vamos fazer 5 vezes a mesma coisa com 5 fontes diferentes, tá? Então, vamos lá. Ó. Na escala de 600, tem que pôr o simulador para simular. Deu 001. Na escala de 200, deu... Está repetindo, né? 0,15, 0,1,5 ou 1,5. Na de 20, 1,50. Tudo igual. Na de 2, 1.500 milivolts, e na de 200, o tracinho. Então, repetiu tudo. Aí a conclusão é a pilha? Ou é outra pilha? Vamos tirar o obstáculo aqui, ó, abrir a caixa preta. Tem que ser uma pilha, né? Para fornecer apenas 21,5 volt, a fonte de tensão teria que ser uma pilha única, né? Singela, simples. Só que ela é menor ainda. Essa pilha miniatura é uma pilha AAA, normalmente usada em controle remoto de televisão, por exemplo. Então, a tensão nominal e a caracterização dela, ou a identificação dela, ou descrição dela, como está lá na tabelinha, é pilha miniatura AAA. Passando para a terceira fonte, já tem algo diferente aqui, né? Observe que as contas de prova não estão nos extremos aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vou tirar, vou deixar um suspensezinho aqui, que eu adoro o suspense. Vamos lá, escala de 600. 0,03. Isto é, 3 volts. Na escala de 200... Gente, não é só uma paradinha. Imagine que nós estamos dentro de um laboratório real e vocês estão fazendo essa experiência. Vocês receberam o roteiro e vocês estão seguindo o roteiro. Então, vocês aqui estão mexendo aqui, atuando aqui no medidor, tá? E não eu. Eu sou só uma interfacezinha de vocês aqui. Portanto, se vocês quiserem que eu repita, né, que eu ande mais rápido ou mais devagar, vocês é que mandam, tá? Beleza? Eu sou um auxiliar de vocês aqui agora. Já que a gente não tem como estar no laboratório, a gente faz dessa forma. Imagine que estamos no laboratório e você está lá na bancada fazendo essa experiência e eu sou a mão de vocês, não a cabeça. Então, aqui, na escala de 200, tem aqui, 3.0. Na escala de 20, 3.00. Já deu para perceber que tem uma resolução melhor, né? E na escala de 2, o que vai acontecer? A tensão é de 3, a escala é de 2, vai sobrecarregar. Assim como a outra escala também sobrecarregou. Certo? Já deve ter visto que aqui tem o quê? Não é bem uma pilha, né? Porque a pilha ela fornece 1,5 volt. Não sendo uma pilha, o que poderia ser? Uma bateria. É o que tem ali, ó. É um pack. Pack, nesse caso, é uma bateria com 2 pilhas. Certo? Uma bateria com 2 pilhas, sendo que o positivo de uma está ligado no negativo da outra. Então, as tensões se somam. Então, são 2 pilhas, ou um pack com 2 pilhas AAA, cada uma tem uma tensão nominal de 1,5 volt, e o produto final, que aparece nesses extremos aqui, ó, é igual a 3 volts. Observe que eu mantive aqui ó, a ligação com as cores corretas. Aqui, o vermelho aqui da bateria
é o polo positivo, e eu liguei no polo positivo do voltímetro. O negativo, preto, no comum, que é o negativo do multímetro. Podemos continuar ou vocês querem que repita alguma coisa? Então tá, vamos continuar. Ter quarta fonte, simulando, vou fazer de novo, lógico, as mesmas medidas. Na escala de 600, deu 4 volts. 0,04 é 4 volts. Na escala de 200, deu 4,5, quer dizer, já foi diferente. Uma diz que é 4, a outra diz que é 4,5. Percebeu que na escala de 600 não há resolução para indicar esse meio que ela tem aqui, esse meio volt que ela tem aqui. Na escala de 20, que é a escala mais próxima, acima do 4,5, ela indicou lá 4,50, dando ainda a condição de dar mais uma brechinha lá para um 4,50 alguma coisa. Isso, se fosse o caso. Então, na escala de 200, deu 4,5, e nas outras duas, obviamente, vai sobrecarregar. Conforme previsto, vou tirar aqui o obstáculo, para vocês verem que lá dentro tem 3 pilhas em série. Um pack com 3 pilhas, diferente do anterior, que são 2 pilhas. Então, a identificação na descrição é um pack com 3 pilhas de 1,5 volt, do tipo AA, né? De 1,5 volt em série. Para finalizar essa tabelinha aí, vamos à quinta medição da quinta fonte. Seguindo a mesma, vou falar ladainha, né? Mas a mesma sistemática, na escala de 600, deu 0,09, isto é, 9 volts. Na escala de 200 volts, marcou 0,9.0, isto é, 9,0 volt. A de 20, que é a mais adequada, deu 9,00. As outras não precisaria, mas está aí, sobrecarregou. Conclusão, essa fonte aqui é uma bateria de 9 volts. Uma bateria de 9 volts pode ser uma própria bateria de 9, porque existe comercialmente essa bateria. Poderia ser também um pack com várias pilhas, né? Por exemplo, se fosse um pack com 4 pilhas, aliás, com 6 pilhas de 1,5 volt, daria a mesma coisa. Que, na realidade, é o que a bateria é. Uma bateria é um conjunto de pilhas, né, sérias. Se fosse assim, uma pilha de pilhas, né, um totem, uma pilha sobre a outra, ligadas de tal forma que vão somando os valores até o limite, até o total. Então, aqui, ó, descrição dessa fonte, da quinta fonte, é uma bateria do tipo PP3, com tensão nominal de 9 volts. Só para confirmar, a polaridade está correta, que é vermelho no vermelho, o positivo no positivo e o negativo no negativo. Beleza? Aí, vamos a uma pergunta aqui. Ó. Nós temos agora a segundo item da tabelinha, aí, do roteiro, aí, não da tabelinha. Nós temos uma pergunta sendo feita. Por que o multímetro indica o valor negativo? Eu vou simular para vocês vão ver que o multímetro vai indicar um valor negativo lá. Olha ele. Qualquer escala que tiver, ele vai indicar um valor negativo lá. Inclusive na sobrecarga. Esse voltímetro está indicando com esse negativo que as polaridades estão invertidas, isto é, eu liguei o negativo aqui, que obviamente seria o positivo, e o vermelho positivo, eu liguei no outro, que obviamente seria o negativo. Quando a gente faz isso, o multímetro vai só indicar um tracinho lá, dizendo que você inverteu a polaridade.
Isso é válido para medidas de tensão e também para medidas de corrente, quando você estiver usando ele na função miliamperímetro. Lá no analógico, você vai saber que houve essa inversão quando você notar que o ponteiro começa a envergar lá, né? Começa a entortar lá, né? Porque lá você não pode fazer isso, entendeu? Aqui você pode. Mas avisado, olha, você inverteu a polaridade. Quando acontecer isso, com ímetro, desculpe, voltímetro analógico, digital, desculpe, quando isso acontecer com esse tipo de voltímetro aqui, você tem a opção de inverter, né? Desinverter a polaridade, e aí vai ficar correto. Ou também não se preocupar muito com isso, porque você sabe que está com negativo, está com polaridade invertida, então você sabe onde é mais e menos, né? É como se você tivesse invertido as cores. Então, aqui, ó, se está marcando negativo, significa que o preto está ligado onde é positivo, e o vermelho onde é realmente negativo. Só isso, tá? Não há motivo de estresse, não. Então, só para ficar mais claro, mostrar isso para vocês, está aí, ó. Pelos valores aqui, eu vou repetir, né? Não preciso de anotar. Vai dar aqueles mesmos valores da pilha, só que tudo é negativo. Os mesmos valores quando eu pus aquela pilha ligada com as polaridades convencionais, ou mais conhecido como polaridade correta. Tá legal? Vamos para o próximo item aqui do roteiro. Deixa eu dar uma lembrada aqui, ó. Item 3. Item 3 é usando duas pilhas. Então, nós temos aqui, ó, duas pilhas. Observem que, do jeito que está pedindo para fazer lá no roteiro, elas são ligadas de tal forma, né, que o negativo de uma ligado no positivo da outra. Tá vendo? O preto da pilha é o negativo dela. O outro lado, outra cor, né? No positivo, e está escrito positivo lá. Então, eu liguei o negativo de um e o positivo da outra. O que a gente fez aqui é o que a gente chama de série aditiva. É série porque uma está em série com a outra. Assim. É como se fosse uma composição de trem, por exemplo, uma atrás da outra. Ou uma, digamos assim, um lado de um no outro da outra. Né? O terminal de um, o terminal da outra. A corrente que passa por uma passa pela outra. Isso é a característica de um circuito série. Tá? Circuito série é aquele que os elementos que estão em série recebem, ou por eles, passam a mesma corrente. Certo? Circuito paralelo é aquela composição de ligação, de forma de ligação, que as correntes que passam não são as mesmas, mas a tensão nos extremos é a mesma. Bem, então, nós temos essa situação aqui e pede para fazer as leituras. Né? Quando o circuito é série dessa forma, a soma resultante é a soma. Isso é chamado de série aditiva. Quando você liga o positivo no negativo ou o negativo no positivo, é a mesma coisa. Né? Quando você liga polos diferentes um no outro, é série aditiva. Tá? Soma o valor de um com o valor da outra. Como já vimos que cada pilha tem 1,5 volt, vai dar 3. Então, vamos lá. Ó. Na escala de 600, deu lá 3. Na escala de 200, 3 de novo. 3.0 é melhor do que 3, né? Do que 003. Na de 20, 3.00, resolução melhor, mas o valor é 3, então não esquentamos, é 3 e pronto. Na de 2 vai sobrecarregar, na de 200 mili também vai, porque eu estou aplicando 3 outros, são valores acima dessas duas últimas escalas. Agora, o interessante é o que vem agora. No mesmo item lá, pede para inverter uma das fontes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou inverter, eu posso inverter a de cima ou a de baixo, eu vou escolher de cima, mas se vocês quiserem, eu inverto a de baixo também. Invertir a pilha. Só invertir.
Vou conferir aqui, ver se com a inversão eu continuo com a ligação, está continuando. Então, agora eu continuo tendo as duas, continuo tendo as duas em série, só que agora eu liguei positivo com positivo. Quando é positivo com positivo, a resultante, a gente chama de série subtrativa, tá? A resultante é o valor da maior menos o valor da menor, é a regra. É uma soma algébrica, só que, como ela é sempre uma soma algébrica, tá? Se não for invertida, é V1 mais V2, a tensão de uma mais a tensão da outra. Se for invertida, como é o caso que está aqui agora, também é uma soma algébrica, só que é V1 mais menos a que você inverteu, isto é, V1 menos V2, ou V2 menos V1, tá certo? A regra sempre é assim, você quer saber a resultante, pega o valor da tensão maior, da bateria ou da fonte maior, subtrai o valor da menor, o módulo ou o valor resultante é aquilo. E a polaridade? É a polaridade da maior, predomina a da maior. Digamos que uma tenha 4, então, digamos que num polo lá é mais 4. A outra que está oposta, digamos se for 1, está tirando, né, subtraindo daquele 4, 1. Então, a resultante vai ser 4 menos 1, 3, com a polaridade maior ainda, da maior, que é o positivo naquela parte que poderia ser, por exemplo, a superior. Tá certo? No caso aqui, como as duas são iguais, a resultante tem que ser, né? Obviamente, zero. Né? Vou colocar lá. Eu tinha esquecido de zerar lá. Então, tá aí, ó. Zero. Vai dar zero em qualquer escala, né? Por quê? Porque a resultante é zero. Aqui vocês observam que nem sobrecarga tem, porque não tem tensão. Não tem por quê? Porque uma anulou a outra. Em termos de diferença de potencial, houve uma anulação. Qualquer coisa que você ligar externamente, qualquer coisa assim, mais conhecido como circuito elétrico, que você ligar, o que vai fazer? Nada, porque não tem a tensão, aquela, digamos assim, eu uso muito essa palavra que eu sou meio dramática, aquela ânsia de produzir corrente. Alguma pergunta? Professor, Podemos... eu tenho. Manda. Tipo assim, que tá escrito o valor previsto. É tipo assim, o que você mandou antes, você falou, provavelmente vai ser 3. Aí depois você falou, provavelmente vai ser 0. Aí eu coloquei isso, é isso? É o previsto, tá? Ah, tá, tranquilo. O previsto é isso. Quando estava naquela primeira situação, qual que era o previsto se você tem um positivo de uma ligado no negativo da outra? O previsto é a soma. Você sabe que a bateria é de 1,5 volt, então o previsto, né? Bateria não, a pilha é de 1,5 volt, então o previsto é somar, dá 3. Quando você inverte uma, o previsto é uma anular a outra, vai dar 0. Tá? É interessante aqui, ó, deixa eu fazer só mais uma, aproveitar a oportunidade aqui, ó, só um pouquinho. Eu vou desinverter essa fonte aqui, vou voltar ela para o normal, né? E vou inverter de baixo. Qual que é o previsto para vocês aqui? Se eu for fazer as leituras, o que vai acontecer aqui? Eu não ouvi, não, mas vocês devem ter falado aí bem baixinho que continuará 0, né? Por quê? Porque uma vai continuar anulando a outra. Não seria 0 se elas fossem diferentes. Nós vamos ter um caso aqui, que é o caso seguinte, com 3 pilhas, que dá para mostrar melhor isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá certo? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem que eu faça alguma coisa aqui, nesse item aqui? Se quiser, é só falar, gente. Vocês estão no laboratório. Então, aí eu coloquei, tipo assim, o valor previsto, por quê, né? Que seria o valor previsto nos dois, sabe? Que é da soma, e coloquei o valor de 3 e da subtração 0, nesse caso aqui, né? Está correto, é. Está Não, correto. tranquilo. Qualquer que seja que você inverter, já que as duas pilhas são iguais, entendeu? Vai dar 0 mesmo. Agora, uma paradinha aqui, gente, para ilustrar o que a gente está falando. Nós temos usado aqui
pilhas que a gente chama de pilhas ideais ou fontes ideais. Tá? O termo ideal deve ficar muito claro para a gente que é uma coisa que não existe, porque ele só existe na nossa mente, porque a gente está idealizando ele. Né? Idealizar algo é mentalizar uma situação que é um objetivo que você tem. Então, se eu estou me referindo a uma fonte, e chamo aquela fonte de fonte ideal, por exemplo, uma fonte de 1,5 volt ideal, eu estou assim, apenas mente imaginando que ela teria 1,5 volt, forneceria em qualquer situação 1,5 volt, o que não é real. Por quê? Porque o real ela ter dentro dela uma resistência interna que, que promove uma redução do valor da tensão real dela. Aí você fala, mas tem essa resistência? Tem. Tem porque qualquer circuito ou qualquer caminho por onde vai passar corrente elétrica, sem exceção, existe uma resistência. Essa resistência pode ser baixa ou não baixa, né? Pode ser, por exemplo, média, muito alta, extremamente alta, mas nunca será zero. Porque se há caminho passando, se há caminho, né, o movimento dos elétrons é por um caminho onde tem mais elétrons, seja qual caminho que for, tá? Qual meio físico por onde vai passar a corrente, a corrente é a transposição de posições dos elétrons por aquele caminho. Né? Então, tem que ter elétrons. Se tem elétrons, e o que você está induzindo ali para ser o portador de carga, para passar por ali, ele vai se chocar com outros elétrons. Vai haver fricção. Então, vai haver dificultamento da passagem. Esse dificultamento pode ser, conforme você já viu lá na teoria, muito desprezível. Aí você diz que a resistência é zero. Mas quando você diz que é desprezível, você está dizendo que existe. Entendeu? Você não despreza uma coisa que não existe. Então, aquele componente tem uma resistência interna desprezível. Então, ele tem uma resistência interna. Ela é desprezível, mas ela está lá. Então, qualquer circuito tem, tá, gente? Põe na cabeça. Qualquer circuito, qualquer caminho tem resistência. Ela pode ser desprezível ou não desprezível. Né? Isto é, ela pode ser considerável. Tá? Ela pode ser, inclusive, infinitamente grande. Em circuitos que têm resistências infinitamente grandes, você chama de circuito aberto, né? Mas tem, desde que haja um meio físico, entendeu? Só não tem como no vácuo, porque aí não tem como os elétrons ficar se movimentando, a não ser canhão de elétrons, né? O canhão de elétrons que existem em aparelhos eletrônicos, você tem um eletrodo que está emitindo elétrons e o outro lá atraindo. Então, há um feixe de elétrons, né? Tipo um projétil. Aí não precisa do meio físico. Por quê? Porque aqueles elétrons são impulsionados pela energia cinética própria deles, em função de um campo elétrico que está fazendo isso. Isso aí é uma situação específica. Isso não é um circuito elétrico, entendeu? Então, se a pilha tem resistência interna e vai passar corrente, porque ela vai fornecer corrente, vocês já viram lá, ou estão vendo lá pela lei de Ohm, que sempre que há circulação de corrente por um elemento resistivo, há uma tensão elétrica ou uma diferença de potencial naquele elemento. Portanto, quando a pilha estiver fornecendo corrente, vai haver uma queda de tensão na sua resistência interna. Aí o valor lá nos terminais dela vai ser reduzido em função daquela resistência interna e da corrente que ela estiver fornecendo, puramente aplicação da lei de Ohm. Portanto, qualquer pilha tem um valor real diferente do valor nominal. Se a pilha é novinha, digamos, ou está totalmente carregada, a resistência interna é muito pequenininha e normalmente a gente não considera. Aí vai estar com 1,5 volt. Caso contrário, ela é considerada. E à medida que ela vai descarregando,
a resistência interna vai aumentando, portanto, a queda interna vai aumentando e o valor oferecido fica cada vez menor, até a ponto de você não poder mais utilizar. Por quê? Porque ela já não tem as características necessárias para o que você está precisando, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso tour aqui, vamos entrar agora para o caso de 3 pilhas. É o último caso. Nós estamos aqui com 3 pilhas, que é o item 4 da nossa tabelinha. Tá? E lá está pedindo para ligar dessa forma que eu liguei aqui. Ó. Positivo de uma, cara, o negativo da outra. Visto de cima para baixo, é o negativo de uma no positivo da outra, o negativo do meio no positivo da outra. Isso é aquela série que nós chamamos de série subtrativa. Nós fizemos essa mesma coisa com 2 pilhas, agora nós vamos fazer com 3 pilhas. Tem alguma vantagem fazer didaticamente com 3 pilhas, que vocês vão perceber daqui a pouquinho. Bem, então vamos preencher a tabelinha para essa nova fonte aqui, tá? Que é um conjunto de 3 pilhas em série, somando os valores. Então, o previsto aqui, ó, de cara dá para ver qual? 1,5 mais 1,5 mais 1,5, concorda? É série aditiva. Por que aditiva? Porque o positivo está ligado no negativo. Aí é V1 mais V2 mais V3. E cada um está escrito aqui um valorzinho nominal de 1,5, então que é 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. É o que o voltímetro vai ter que medir aqui para nós. Obviamente, ele não vai nos deixar na mão, vai medir lá. De novo, a escala inadequada, né? Eu já sei que vai dar 4 volts e meio, ele está falando que é 4. A escala de 200 já diz que é 4,5. A escala de 20, ele está dizendo que é 4,5, mas com possibilidade ainda de ter mais alguma informação no último dígito. Na de 2 e na de 200 mili, sobrecarga. É aquela história daquele pack que nós colocamos lá atrás, né, que tinha 3 pilhas em série, né? Lá estavam, as 3 pilhas lá estavam acondicionadas numa caixinha. Você compra isso, você compra pilha de 4,5 volts, pilha não, desculpe, no caso chama-se bateria. Conjunto de pilhas é bateria. Lá você tem, no comércio, você acha pilha de 1,5, acha bateria de 3, bateria de 4,5, bateria de 6, bateria de 9, conforme as pilhas que estão lá dentro. Pode ser pilha do jeito que está, aqui, ó, avulsas, ou pode ser já construída como se fosse pilhas, né? É um conjunto, não precisa de pôr a pilha lá dentro, mas pode ter também. Tá claro? Dentro do mesmo item 4 aí, pede-se para inverter uma das pilhas. Olha lá, no item 4 lá. A seguir, a fonte do meio foi invertida. Foi não, será, né? Eu vou inverter ela aqui, ó. Eu vou inverter a do meio para seguir o roteiro. Mas se vocês quiserem, depois eu posso inverter outras, né? Vocês aqui mandam, tá? Então, vou inverter essa aqui porque o roteiro está pedindo para fazer isso. Vou conferir se ela manteve a ligação ou não manteve. Então, vou manter, vou produzir a ligação. Postei aqui, lá em cima eu vou confirmar, está tudo ok, está ligado, está ligado. Então, eu estou com 2 pilhas em série aditiva e uma em série subtrativa. Aquela que eu inverti é série subtrativa. Qual que é o valor previsto agora, gente? Vou aguardar a resposta, eu só vou andar se alguém responder. 0? 0. Quem acha que é 0, fala de novo aí. 0. 1,5? 1,5. 1,5. Está ganhando 1,5, está 2-1. Está igual a... Vocês assistiram o jogo de vôlei ontem? O Brasil está perdendo 2-0 e ganhou de 3-2. Domingo, Flamengo e São Paulo. São Paulo está ganhando de 1-0 e perdeu de 5-1. Tem lógica essas viradas? É incrível, né? Mas voltando aqui. Voltando à seriedade, né? Vamos ver quanto que é? Vamos ver quem ganhou? É só pôr para simular aqui, ó. Esqueci de novo. Vai lá, ó.
na escala de 600, eu já nem precisava mostrar, né? Ele não indica 1,5 volt na escala de... O meio ele não tem capacidade de mostrar, mas de 200 tem, 1,5 volt. Na de 20, melhor ainda. E na de 2, melhor ainda. Porque 1,5 volt é a mesma coisa de 1.500 milivolts. E na outra ele vai sobrecarregar. Então, o valor previsto, 1,5 volt, valor medido, 1,5 volt. Quer dizer, cada escala tem o seu lá para colocar, né? Beleza? Tranquilo. E se eu inverter, tivesse invertido a de cima? Aliás, vamos fazer diferente aqui, ó. Só para... A gente tem mais 1 minuto de aula? Não tem, não, já acabou a aula. Eu vou fazer só mais uma, eu vou inverter só a de baixo aqui, ó, além da que já estava invertida. Conferir a ligação aqui de novo, porque sempre que inverte tem que conferir. Aqui está ligado, tá tudo. Inverti duas, tá vendo, cara? Quanto que vai dar agora? 0? Acho que 1,5. Estou esperando. Menos 1,5. Isso, olha aqui, ó. Vamos lá, vou pôr na de 20. Olha lá, ó. Menos 1,5. Passou de 1,5 para menos 1,5. Porque eu tinha, no primeiro, era mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5. No segundo, eu tinha mais 1,5, menos 1,5, mais 1,5. Portanto, deu 1,5. Não é isso? A primeira neutralizou a segunda e sobrou a terceira. O que tem agora? Eu continuo tendo mais 1,5, a do meio é menos 1,5 e a outra é menos 1,5. O que acontece? A primeira foi neutralizada para a segunda e prevaleceu, ou continuou o efeito da terceira, que é 1,5 invertido. Entendeu? Ficou lá, é mais 1,5, menos 1,5, menos 1,5. Total, menos 1,5. É isso? Só para brincar mais um pouco, né? Nós estamos no laboratório é legal fazer isso. Imagina que vocês queiram inverter essa aqui, ó. Também. O que vai acontecer? Qual que é o previsto? Menos 4,5. Vamos lá, já tem um aqui, só estou querendo, eu já até estou com o cursor no lugar aqui, ó. Vou só dar um clique aqui para simular. É menos 4,5? Alguém discorda? Elas são em série aditiva, gente, olha aqui, ó. Mais no menos, mais no menos. Todas elas estão somando. Então, ficou assim, ó. Já que eu inverti todas, ficou menos 1,5, mais menos 1,5, mais menos 1,5. Quer dizer, menos 1,5, menos 1,5, menos 1,5, total, menos 4,5. Quem falou primeiro aí que eu não peguei quem? Acertou, né? É só invertir tudo, né? Tá certo? Bem, então era isso aí por hoje, gente. Vou fechar tudo aqui. Eu não vai ter tempo para eu fazer aquilo que eu falei que poderia ser feito, que era continuar lá com o PowerPoint. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Não tem problema nenhum, não. Vamos parar a gravação.